Oi gente, eu sou o professor Antônio e neste vídeo nós vamos desenvolver um programa usando o Scratch. E o nome do programa será chamado Jogo da Soma. Esta é uma versão básica. O objetivo deste programa será desenvolver a habilidade de fazer cálculo mental. Como é que o jogo vai funcionar? Será exibida uma voz perguntando quanto é o número x mais o número y. O valor desta soma deve ser digitado em uma caixa de diálogo que será aberta. Neste programa não usaremos atores. Os códigos vão ficar direto no cenário. Só vai ter código no cenário. O cenário, que também pode ser chamado de palco, pode ser qualquer cenário de uma cor sólida, né? No caso, eu usei este cenário aqui, mas podia ser um cenário de uma cor sólida. Vamos usar as variáveis, são 6 variáveis para controlar o programa. A primeira variável será chamada de primeira parcela. Ela vai guardar um número aleatório nesta variável. A segunda variável será chamada de segunda parcela, que também vai guardar um número aleatório gerado pelo computador. A terceira variável será valor da soma, que vai guardar a soma dessas duas primeiras parcelas. A quarta variável será valor respondido, que será o valor que a pessoa vai responder digitando na caixa de texto que será aberta. A quinta variável será o total de pontos. Cada vez que a pessoa acertar, será atribuído um ponto para ela. E a sexta variável vai guardar o número de jogadas. Bom, como é que vai ser o código deste jogo da soma? Ao clicar na bandeirinha verde do Scratch, ele vai zerar a variável total de pontos e vai também zerar a variável número de jogadas. E aí ele chama uma rotina chamada fazer pergunta, essa que está aqui em rosa, e essa rotina vai desenvolver a pergunta que será feita. Então a rotina fazer pergunta será esta daqui. Ela vai gerar um número aleatório entre 1 e 10 e guardar na variável primeira parcela. Depois gera um segundo número aleatório entre 1 e 10 e guarda na variável segunda parcela. E aí é feita a pergunta. O computador vai perguntar quanto é a primeira parcela, ele vai dizer o número que está aqui, mais a segunda parcela, ele vai dizer o número que está guardado nesta variável. E aí, ao mesmo tempo que ele pergunta, assim que ele terminar a pergunta, ele guarda esta soma da primeira parcela com a segunda na variável valor da soma. E fica aguardando que a pessoa digite o valor da soma nesta caixa de texto que será aberta. Vai ser aberta uma caixa de texto, pergunte e espere. Aqui não colocamos texto nenhum, porque o texto já está na fala. A gente poderia digitar aqui. E vai ficar esperando a pessoa digitar. Quando a pessoa digitar o valor da soma, ela vai estar guardada aqui, neste bloquinho chamado resposta. E aí será guardada na variável valor respondido. Logo em seguida, ele adiciona um ponto ao número de jogadas e compara o valor que a pessoa respondeu com o valor da soma que o computador fez no início. Se o valor da soma for igual ao valor respondido, ele vai dar uma mensagem de parabéns e adicionar um ponto à variável total de pontos. Se não, se o valor da soma não for igual ao valor respondido, ele vai dar uma mensagem de incentivo. Neste caso, ele vai dizer, na próxima você acerta. E aí, ao terminar esta rotina, ele verifica o número de jogadas, porque terá um número de jogadas pré-estabelecido no programa. Aí, essa rotina, verificar o número de jogadas, é esta daqui. Então, ela vai fazer o quê?
ela vai verificar se o número de jogadas está menor do que 5. Nós estabelecemos 5 perguntas para ele fazer simultaneamente. Aqui poderíamos aumentar para 10 perguntas, 20. Achamos 5 um número razoável. E aí, se o número de jogadas for menor do que 5, ele chama novamente a rotina fazer pergunta, que é esta que falei anteriormente. Caso contrário, caso o número de jogadas não seja menor do que 5, seja igual a 5, o que ele faz? Ele encerra o jogo e fala quantos pontos a pessoa fez. Você fez tantos pontos. O total de pontos que a pessoa fez estará armazenado na variável total de pontos. E aí ele encerra o jogo. Ok? Bom, vamos construir tudo isso no Scratch. Então, para tanto, vamos abrir o Scratch. Eu estou aqui com a minha conta aberta. Vou abrir aqui, vou clicar aqui no bloco Criar. A minha conta de Scratch já está aqui aberta. Vou clicar em Criar. E aí ele vai me abrir isso daqui. Então, aqui, eu não vou precisar deste personagem. Vou excluir ele. Vou apenas precisar de um palco ou de um cenário. Poderia ser o cenário em branco mesmo, mas eu vou pegar um cenário aqui dos que temos. Podia ser um cenário aqui, ó, esse cenário dessa cor sólida. Eu escolhi esse daqui, mas podia ser qualquer um, né, que não atrapalhasse, que não... Podia ser qualquer cenário, né, que não dificultasse a visão da caixa de texto que vai ser aberta, ok? Bom, dentro deste cenário nós vamos construir tudo. Vamos primeiro construir as variáveis que falamos, né? Para construir as variáveis, basta clicar aqui em variáveis e aqui, ó, criar uma variável. Nós vamos digitar o nome desta variável. O nome vai ser primeira parcela. Vou digitar desta forma, ó, primeira letra minúscula, e para separar uma palavra da outra, eu coloco a letra que fica entre as palavras maiúscula, tá? Então, primeira parcela. Vou dar um OK. E aí criei a primeira variável. Vou clicar novamente para criar a segunda variável e vou botar o nome dela de segunda parcela. Esta variável vai ser para todos os atores, né? No caso, a gente não tem ator nenhum, então ela vai ficar só exclusivo para o palco ou o cenário. Segunda parcela. Vou criar mais uma variável chamada de valor da soma. Valor da soma. Dá OK. Mais outra variável para guardar o valor respondido. OK. Mais outra variável para guardar o total de pontos. OK. E mais uma variável para guardar o número de jogadas. OK? Então aqui eu tenho as variáveis que vai controlar o programa. Observe que quando esta caixinha está ativa, as variáveis aparecem aqui no cenário, né? Eu vou desmarcar para ela não aparecer, tá certo? Bom, feito isto, agora eu vou criar rotinas. Então, a primeira rotina, vou aqui em eventos, pego a bandeirinha verde, vou aumentar aqui, vou diminuir aqui o palco. Nesta bandeirinha verde, o que é que queremos? Que quando clicar nesta bandeirinha verde, que é essa daqui, ele zere as variáveis total de pontos e número de jogadas. Vou clicar aqui, ó, variáveis, e mude que variável? Número de jogadas para 0. Então, assim que iniciar o jogo, o número de jogadas vai estar 0, para ele não guardar o número de jogadas da rodada anterior. E também mude o total de pontos, clico aqui, total de pontos
para 0. Então, assim que iniciar o jogo, o número de jogadas passa a ser 0 e o total de pontos também passa a ser 0. E aí, feito isso, o que é que eu vou fazer? Chamar a rotina fazer pergunta. Essa rotina fazer pergunta são blocos que vamos criar. Ó. Criar um bloco. Não existe ela ainda. Vou clicar aqui, criar um bloco e vou botar o nome do bloco aqui. Ó. Aqui em cima eu vou botar o nome do bloco. O nome do bloco vai ser fazer pergunta. Vou digitar assim, ó, fazer com F minúsculo e pergunta, o P de pergunta maiúsculo. Vou dar OK. Pronto, agora eu tenho um bloco fazer pergunta, tá aqui. Vou deixar ele aqui, por enquanto, né? Não vamos... não tem código nenhum ainda nele. Nós vamos criar essa rotina ainda, tá certo? E vou colocar aqui esse bloquinho, ó, fazer pergunta, aqui embaixo. Por enquanto, depois nós vamos colocar o que vai ter nessa rotina. Por enquanto, não tem nada nela ainda, tá certo? Criamos, mas ainda não existe esse código. A gente vai criar. Por enquanto, não tem código nenhum aqui ainda. Pronto. Então, ele vai chamar a rotina fazer pergunta. Vamos criar essa rotina. O que vai ter nessa rotina fazer pergunta? Bom, ela vai pegar a variável primeira parcela e segunda parcela e armazenar dentro dela um valor aleatório. Então, vamos lá. Ó. Mude quem? Primeira parcela para um número aleatório de 1 a 10. Como é que eu pego um número aleatório? Eu venho em operadores, tá aqui o bloquinho, ó, número aleatório, coloco aqui dentro. Então, aqui quando eu clicar, ele já vai gerar um número aleatório de 1 a 10. Tá certo? Note que eu vou dar um clique aqui. E vou fazer 1, 2, 3. Fazer a mesma coisa com a segunda parcela. Vou pegar variáveis, segunda parcela, variáveis, mude minha variável, no caso, mude segunda parcela para quem? Para um número aleatório entre 1 e 10. Eu posso pegar esse bloquinho verde e duplicar ele. Ó. Então, vai ficar um aqui em cima, outro aqui embaixo. Pronto, então o que ele vai fazer é gerar um número aleatório entre 1 e 10 e guardar na variável primeira parcela. Depois gera outro número aleatório entre 1 e 10 e guarda na variável segunda parcela. E agora o que ele faz? Ele pergunta, faz a pergunta à pessoa. Então aqui vamos botar um bloco de fala para poder ele perguntar. Aqui neste botãozinho lilás, onde tem o mais, você clica e ele vai abrir as extensões. A extensão do bloco de fala é esse, ó, texto para falar. Dou um clique e aparece 3 blocos aqui. Vou pegar o primeiro, fale. Fale o quê? Nós vamos querer que ele pergunte quanto é o número tal mais o número tal. 3 coisas, ó, quanto é o número tal, mais o número tal. Então, 4 coisas na verdade. Então, não dá para botar as 4 aqui por causa da variável. Né? Então, nós vamos pegar um bloquinho de juntar. Ó, junte. Aí, aqui dentro, nós vamos perguntar, ó, quanto é? Aí, 2 passos. O número tal, ou seja, só tem um espaço aqui, não vai dar. Então, vamos colocar outro bloquinho aqui dentro. Quanto é o número tal? Como este número é aleatório, né? E ele vai estar guardado na variável primeira parcela, então eu venho aqui em variáveis, pego aqui, ó, primeira parcela, coloco aqui dentro. Então, ele vai perguntar, diminuir um pouquinho aqui. Então, ele vai perguntar quanto é o número que está guardado na primeira parcela, mas... Aí eu preciso de outro bloquinho de junte. Vamos lá em operadores. Pego aqui o bloquinho de junte, coloco aqui dentro. Então ele vai perguntar quanto é o número tal, mas dou um espaço, coloco mais, dou outro espaço. O número tal. Ou seja, eu preciso agora pegar a outra variável, né? E além disso, eu tenho que botar uma interrogação no final para dar a ideia de pergunta. Então, eu preciso de outro bloquinho de junte. Ó.
outro bloquinho disjunto. Então, vamos lá. O número tal... Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente perceber, né? Ó, o número tal, quanto é o número tal, mais... Aí agora aqui dentro, onde tem maçã, vou tirar. Onde tem banana também vou tirar, né? Aqui dentro, vou colocar a segunda parcela. Então, variáveis, segunda parcela. E no final, a interrogação para dar a ideia que é uma pergunta. Ok? Aí ele agora vai fazer a pergunta, quando a gente clicar. Pronto. Então, ele vai perguntar quanto é o número que está na primeira parcela, mais o número que está na segunda parcela e a interrogação no final para dar a ideia de pergunta. A entonação da pergunta, né? Bom, ele vai fazer essa pergunta e depois que ele fizer essa pergunta, o que é que a gente vai fazer? A gente vai esperar que a pessoa digite o valor, né? Mas antes disso, vamos ver quanto é que dá essa soma, né? Então, essa soma, a gente vai guardar aqui, ó. Mude valor da soma para a soma da primeira parcela com a segunda, né? Então, vamos pegar aqui em operadores, primeira parcela mais segunda. Aí, primeira parcela, pego em variáveis, primeira parcela mais segunda parcela, ok? Esse valor vai ficar guardado aqui em valor da soma, porque para poder, depois que a pessoa digitar, ele comparar com esse valor da soma, né? Aí agora, fico esperando que a pessoa digite. Vou aqui em sensores e tem esse bloquinho aqui, ó, pergunte e espere. Como a gente já fez a pergunta aqui no texto falado, né? Não vamos botar aqui o texto escrito, senão a gente podia digitar aqui o texto escrito, né? Vou apagar, vou deixar vazio. Então ele vai abrir uma caixinha e ficar esperando que a pessoa digite. Quando a pessoa digitar, vamos pegar o valor que a pessoa digitou e guardar na variável valor respondido. Então, ó, variáveis. Mude variável, vou aqui, ó, mude variável, valor respondido para o valor que a pessoa digitou. Quando a pessoa digita um valor, ele guarda aqui nesse bloquinho chamado resposta, ó, que está lá em sensores. Esse bloquinho chamado resposta guarda o valor digitado. Quando a pessoa digita na caixa de texto que abre, guarda aqui dentro. O que é que estamos fazendo? Pedindo que este valor seja guardado na variável valor respondido. E aí, a pessoa digitou, respondeu. Então, obviamente, aí já foi uma pergunta feita, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Adicionar um ponto ao número de jogadas. Então, vamos pegar variáveis número de jogadas, variável número de jogada. Esse bloco não, vamos pedir o adicione, ó. Adicione um ponto à variável número de jogadas. Porque quando ele faz a pergunta é uma jogada a mais, né? Senão ele não faria a pergunta. Então ele adiciona um ponto ao número de jogadas. Muito bem. Precisamos agora o quê? Comparar o valor que a pessoa digitou com o valor da soma, que de fato é, né? O valor da primeira parcela mais o valor da segunda parcela que guardamos na variável soma. Então vamos usar um bloquinho de se. No caso, vamos usar um bloco de se, então, se não, que está em controle, tá? Se, então, se não. Aqui, ó, vou aumentar um pouquinho. Se, então, se não. Se o quê? Se o valor respondido for igual ao valor da soma, então vamos pegar um bloquinho de comparação, ó, operadores. Um bloquinho de igual. Ó, igual. Se o valor respondido, onde é que está o valor respondido? Está em variáveis. Se valor respondido for igual ao valor da soma, o valor respondido está aqui em variáveis, foi igual ao valor da soma, aí valor da soma está aqui. Ó. Se o valor respondido for igual ao valor da soma, é porque a pessoa acertou. Então ele vai dar uma mensagenzinha de parabéns. E onde está essa mensagem? Em texto para falar. Aqui, ó, o bloco de fale, coloca ele aqui. E aqui dentro digita o texto que eu quero que ele fale. E no caso vai ser parabéns. Ele vai falar só isso. Parabéns. E como a pessoa acertou, obviamente tem um ponto a mais, né? Então a variável total de pontos
vai receber um ponto. Então, vamos pedir que ele adicione um a minha variável. Quem é a minha variável? Total de pontos. Então, ele vai adicionar um a total de pontos, porque a pessoa acertou. Se não, caso o valor respondido não seja igual ao valor da soma, é porque a pessoa errou. Então, vamos dar uma mensagem de incentivo. Vamos aqui no texto para falar e vamos colocar aqui uma mensagem de incentivo, né? Olha, não foi desta vez, que pena, continue tentando. Vamos colocar aqui, ó. Na próxima você acerta. Ok? Uma mensagem aqui, ó. Na próxima você acerta. Bom, feito isso, eu fiz o quê? Isso aqui tudo é a rotina fazer pergunta. Certo? A rotina fazer pergunta. Aí agora, eu preciso saber se essa pergunta é a primeira, é a última, é a segunda. Que pergunta é essa, né? Se for a última pergunta, nós temos que encerrar. Se não for a última, nós temos que fazer nova pergunta. Então, vamos adicionar um outro bloco, um outro conjunto de rotina. Vamos criar aqui, ó, um outro bloco. Vou aqui, ó, criar um bloco. E vamos criar um bloco chamado verificar número de jogadas. Verificar número. Vou botar aqui o N maiúsculo, ó. Número de jogadas, ok? Então, isso vai ser uma nova rotina. Essa rotina ainda não existe, tá? A gente vai criar ela agora. Então, vamos chamar aqui, ó, no final desta aqui, no final de fazer pergunta, ele precisa verificar que jogada é essa, né? Tem mais jogada a ser feita, tem mais pergunta a ser feita, ou é a última, né? Então, vamos botar aqui esse bloquinho, ó. Verificar número de jogadas. Esta rotina verificar número de jogadas ainda não existe. Nós vamos criar ela agora. Vamos criá-la. Né? O que é que essa rotina vai fazer? Ela vai verificar se o número de jogadas é menor do que um determinado valor. Então, vamos usar o bloquinho de se, então, se não. Está dentro de controle. Se, então, se não. Vamos colocar aqui. Se, então, se não. Se o quê? Se o número de jogadas já chegou a um determinado valor. Então, vamos pegar um bloquinho de operadores. Vamos fazer o seguinte. Vamos verificar se o número de jogadas é menor que 50. 50 é muito, né? Podia ser 10, 20, 15. Vamos botar 5, né? Um número razoável. Isso aqui depois a pessoa pode mudar. Ó. Se o número de jogadas é menor do que 5, é porque não terminou. Ele vai fazer nova pergunta. E onde está o número de jogadas? Dentro da variável número de jogadas. Então, aqui, ó, número de jogadas. Esta variável. Então, ó, se o número de jogadas for menor que 5, é porque não terminou. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar a rotina fazer pergunta. Ok? Caso contrário, é porque terminou. Então, ele vai simplesmente dizer que terminou e dar o total de pontos para a pessoa. Vai dizer aqui, ó, você fez tantos pontos. Você fez... Aí eu preciso botar um bloquinho de concatenar, né? Que é aquele bloquinho de junte. Ó, junte maçã com banana. No lugar de maçã, a gente apaga e bota você fez tantos pontos. Dou um espacinho, tantos pontos. Ou seja, eu preciso de outro bloquinho desse, né? De junte. Vou botar aqui, ó. Um dentro do outro, certo? Aí você fez... Aí pago maçã, você fez tantos pontos. Esse tantos pontos que vem aqui por final é a variável total de pontos. Então, eu vou na variável total de pontos e coloco ela aqui dentro. Total de pontos. Então, ele vai dizer quantos pontos a pessoa fez. E aí, termina o jogo. Tem um bloquinho, ó, que diz pare tudo. Vamos colocar esse bloquinho aqui no final, pare tudo, para ele encerrar. Ele encerrar tá aqui, ó, tá dentro de controle, né? Pare todos. Então, ele vai parar todos os blocos, ou seja,
vai encerrar o programa. Ok? Vamos testar para ver se está funcionando? Então, para testar, ó, foram 3 rotinas, né? A rotina de inicialização, a rotina de fazer a pergunta e a rotina de verificar o número de jogadas. Ok? Então, vamos testar. Para testar, vou maximizar aqui a tela e vou clicar nessa bandeirinha verde. Então, note que ele vai fazer uma pergunta. Quanto é 10 mais 5? Quanto é 10 mais 5? Vou digitar aqui 15 e vou dar um Enter. Parabéns. Aí deu uma mensagem. Quanto é 4 mais 2? Perguntou uma nova pergunta. 4 mais 2. Vou digitar 6. Vou dar um Parabéns. Enter. Quanto é 7 mais 1? 7 mais 1. Ó, vou digitar aqui. Vou digitar errado esse, tá? 9. E vou dar um Enter. Na próxima, você acerta. Percebeu? Quanto é 8 mais 4? 8 mais 4. 12. Parabéns. Quanto é 8 mais 7? 8 mais 7. 15. Enter. Parabéns. Você fez 4 pontos. Percebeu? Das 5 perguntas, eu errei uma. Aí, ele diz o total de pontos. Agora, veja, se nós quisermos perceber o número de rodada e o total de pontos, e além disso, visualizar aqui na tela qual foram os 2 números, não a soma, né? Mas qual foram os 2 números que ele gerou e que ele perguntou. Então, vou minimizar aqui e vou clicar aqui nas variáveis. Ó, eu vou querer que apareça na tela o número de jogadas, a primeira parcela, a segunda parcela e o total de pontos. Não vou deixar aparecer na tela o valor da soma, senão vai aparecer lá o valor da soma e a pessoa vai ver qual o resultado que deve ser digitado, né? Aí agora, o que é que a gente faz? A gente arruma aqui, ó, vou arrumar aqui em cima total de pontos e número de jogadas. Tá 4 e 5 porque foi o valor que estava. Quando a gente inicializar, ele zera, né? Aqui também, ó, segunda parcela e primeira parcela. Quando inicializar, ele zera, tá ok? Então, vamos novamente fazer o teste. Vou maximizar aqui e vou clicar em inicial. Quanto é 9 mais 8? 9 mais 8 foram os novos números gerados e não tem nada ainda, mas ele já vai dizer, vou botar o resultado aqui, ó, 17. Parabéns. Quanto é 3 mais 5? Note que ele já botou um ponto e uma rodada. 3 mais 5. Vou digitar aqui 8. Parabéns. Aí ele já botou Quanto é 10 mais 8? 2 pontos, 2 pontos. 10 mais 8. Vou digitar errado esse. Vou botar 16. Na próxima, você acerta. Quanto é 6 mais 9? Veja que o número de jogadas está 3, porque foram 3 perguntas. E o total de pontos está 2. Quando eu responder essa, já vai para 4 perguntas, né? 6 mais 9, eu vou botar aqui, ó, 15, vou dar um Enter. Parabéns. Quanto é 7 mais 5? 7 mais 5, 12, vou botar aqui 12. Quando eu der um Enter, vai passar a ser 4 pontos aqui. E o número de jogada vai passar a ser 5. Parabéns. Você fez 4 pontos. Pronto, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Teremos prazer em respondê-los. Ok? Obrigado. Até a próxima.